Uma boa tarde a todos, muita paz. Mais uma vez estamos aqui para mais um estudo em nossa casa e teremos nessa tarde como palestrante o nosso irmão Edson Romão, cujo tema será Amar a Teu Irmão. Então vamos elevar o nosso pensamento, nosso Pai Celestial, para rogar o auxílio e o amparo, para que o nosso irmão tenha palavras simples, esclarecedoras, e para que todos nós possamos também compreender os ensinamentos dessa tarde e nos ajudar na nossa evolução, na nossa transformação em criaturas melhores. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigo da espiritualidade, nesse instante, Pai amado, os jogamos no Teu amparo a Tua ajuda. Derrama sobre todos nós Teus fluidos de paz, de harmonia, de equilíbrio, que serene nossas mentes, os nossos corações, para que possamos assim compreender os ensinamentos dessa tarde e nos ajudar no nosso dia a dia, para que nós tenhamos a oportunidade de nos melhorar, de nos esforçarmos no bem e termos confiança e fé nessa jornada evolutiva. Que possamos assim, Pai amado, ter nessa tarde todo auxílio e todo amparo. Que assim seja. Nós pedimos aos irmãos que estão assistindo o nosso programa, que se desejarem, coloquem uma garrafinha com água ou um copo para purificar, que durante o período em que estiver assistindo, a espiritualidade irá colocar os fluidos necessários de saúde, de harmonia, de equilíbrio, tudo aquilo que precisa para o nosso melhoramento, nossa calma, nossa paz. E que o amado Mestre Jesus envolva todos durante todos os trabalhos. Que assim seja. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe nessa palestra de hoje. Essa palestra é quase que uma continuação das minhas outras palestras, Eu procuro sempre tentar aprender mais sobre o amor e dividir isso, com todos vocês. Agradeço de antemão aos irmãos do Despertar da Consciência, agradeço aos irmãos do Novo Horizonte e vamos tentar esmiuçar esse tema. Vivemos um tempo diferenciado, estamos com uma pandemia. Antes da pandemia, a gente já vivia um problema gravíssimo na humanidade, que é o problema da ansiedade e da depressão. Problemas que mexem com os nossos sentimentos, com a nossa alma. Agora, nesse tempo atual, esses sentimentos eles duplicaram, triplicaram e daí por diante, Eu trago aqui no início uma canção de Vanderlei, um compositor que ele faleceu em 2017 e ele fez uma canção que eu me identifico porque eu identifico com os sentimentos conturbados o qual nós, seres humanos, vivemos. E atualmente, nesse tempo, nós vivemos ainda mais esse sentimento. Ele diz o seguinte: sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também. Que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo o desengano. Mas a vida anda louca. As pessoas andam tristes. Meus amigos
são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior. Para entender por que se agride, se empurra por abismo, se debate, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Me leve para qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo para beber. Me deixa aqui. Pode sair. Adeus. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse o colo, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixe aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixe aqui, pode sair. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixe aqui, pode sair. Adeus.
que a gente passa a sentir, né? A gente se transportando aí para o compositor dessa música, né? A gente vê que ele vive uma angústia em que ele busca benevolência das pessoas, ele busca beneficência das pessoas, ele busca amor nas pessoas. E se nota que ele tem uma angústia muito profunda, porque é como se os amigos estivessem afastados dele, os amigos estivessem tristes. É como se ele notasse que as pessoas se combatem, sem saber que se combatem, né? Então é algo que a gente já vivia antes da pandemia. Nós já vivíamos esse conflito. Só que com a pandemia, esses conflitos, eles ganharam uma nova dimensão. A dimensão é muito maior. E qual é o nosso objetivo? É nos entender. Nos entender é o maior objetivo do ser humano. Como dizia Paulo Coelho, o objetivo nosso, do ser humano, na Terra, é descobrir o amor e amar. Para isso é necessário que a gente se conheça. Eu vou parecer até um vendedor de livros, né? Porque na última palestra minha eu mencionei a Bíblia que eu tinha lido, e ela na íntegra. Eu mencionei o livro dos Espíritos, né, que eu tinha lido na íntegra. Eu mencionei o livro As Vidas de Chico Xavier, que eu tinha lido na íntegra. E vou mencionar agora, né, não estou fazendo propaganda de forma nenhuma. Esse livro é necessário, é essencial para nos ajudar a nos descobrir. É um livro de Divaldo Franco, Sexo e Consciência. Esse livro tem uma peculiaridade muito forte. Ele tem, assim, nesse livro, vários contos, várias histórias, as quais Divaldo vem mostrar para nós que mais importante do que se ler um livro é você ler o seu próximo. É você encontrar no seu próximo o seu livro, o seu melhor livro. É você entender no seu próximo a história dele. Buscar ler essa história com muito carinho, com muito amor. É assim que ele faz. Aqui, repito, o livro, recomendo para os que não leram. Aqui no capítulo 9, página 315, ele tem o seguinte tema: amor em suas múltiplas expressões. Só vou ler um trechinho, o restante eu vou tentar sintetizar. Ele diz assim: o amor é bom para quem ama, independente de uma resposta imediata que este amor produza. Digo resposta imediata porque, indubitavelmente, em algum momento, o nosso ato de amar nos fará receber uma resposta gratificante. E quando isso será? Não importa.
Aqui ele está debaixo do tema amor unilateral. É algo muito meticuloso e magnífico. Como eu disse, eu vou procurar sintetizar para os irmãos essa parte aqui do amor unilateral. Divaldo, ele é de uma maestria incomparável nas suas palavras e nos seus relatos. Ele mostra aqui a importância do amor em relação a amigos, familiares, companheiros, marido, esposas. E ele mostra a importância do amor que você unicamente o dá, que você unicamente o sente e que você não busca nenhum retorno. E que dentro desse amor você consegue a sua sublimação, você consegue a sua felicidade e você consegue ver coisas e sentir coisas que, enquanto você quer amar e receber algo em troca, seja de Deus, seja das pessoas, seja de quem quer que for, você não consegue essa sublimação. Você só consegue essa sublimação quando o amor é unilateral. E eu acho interessante a descrição que ele faz de como ele vê a criação de Deus. Ele, ao viajar, né, e perceber durante as viagens dele as rosas, as flores, e como Deus, ele é o personagem principal que ama de uma forma unilateral, sem esperar receber nada em troca. Então, ele descreve assim de uma forma, como já mencionei, principalmente essa beleza que ele consegue enxergar na criação de Deus e consegue sentir essa beleza. E aí ele dá também exemplos, né? Ele cita aqui uma pessoa que trabalha em um laboratório de exames, né? E que essa pessoa, através de um microscópio, ele faz exame de fezes. E ele comenta, e Divaldo é bem detalhista nessa parte, ele comenta que nas fezes, literalmente nas fezes, ele consegue encontrar partículas que brilham, tal como pedras preciosas. E Divaldo frisa o que com isso? No capítulo em questão. Que a gente pode encontrar coisas belas em todas as partes. Então, como já mencionei, não é retórica, mas é algo importantíssimo. Esse livro pode nos ajudar muitíssimo, principalmente nesse tema: ama o teu irmão. A gente saindo aqui numa sequência, indo para a página 321, debaixo do tema Eufrásia, o poder do amor. Novamente, vou procurar fazer uma síntese, buscar aquilo que a minha mente conseguiu captar dessa história, que é uma história belíssima. Essa história tem 3 personagens.
Está aqui com o nome Eufrásia, o poder do amor. Mas existem 3 personagens nessa história: Eufrásia, John e Stella. Divaldo conta que ele estava fazendo uma excursão por países latino-americanos e que ele é informado que ele precisará fazer o lançamento de um livro psicografado por ele, que é uma obra dedicada a Joana de Ângeles. Ele é informado também que ele ficará na casa de uma pessoa que se dedicou a esse trabalho neste país. Ele não cita o nome do país. E ele recorda, e ele fala para si mesmo, que irá vê-la. É uma senhora, é uma mulher. E ele frisa que é como que ele vai rever. É como se ele já a conhecesse de outras encarnações. Vocês desculpem o barulhinho da moto que passou aí, mas faz parte, tá bom? E aí, voltando à história de Divaldo, que é uma história que leiam na íntegra, que vocês vão amar essa história. Divaldo, pois bem, aceita, vai ficar hospedado na casa dessa senhora, que é Eufrásia. Eufrásia, e Divaldo descreve a casa dela quase que como um palácio, de tão suntuosa, de tão luxuosa. Eufrásia é uma mulher riquíssima, milionária, e que ele descreve que ao ver a casa dela, as pessoas que não conseguem ver o que acontece interiormente com ela e com sua família, só conseguem enxergar o luxo que há. E aí, ao chegar na casa de Eufrásia, ele é informado que Eufrásia é portadora de um câncer terminal, e que tem pouco tempo de vida. Ele carinhosamente vai vê-la e ele descreve que vê ela numa cama suntuosa, branca, descreve os seus cabelos louros, encaracolados, seus olhos azuis. Ele é bem detalhista, mas descreve as feições dela como que marmorada. Então ela está muito sofrida, e ele é informado que ela toma medicamentos fortíssimos para que ela suporte as dores que advêm do câncer. Ele, muito carinhosamente, chega ao lado dela. Ela expressa uma alegria dentro das suas limitações e fala daquele desejo, daquele momento de acontecer o encontro dele com ela. Ele pega na sua mão, né? E ela mostra que trabalhou o tempo todo e ajudou o tempo todo para que chegasse aquele momento, e que ela iria assistir o lançamento do livro de Joana de Ângeles. Divaldo mostra uma preocupação ao ver o estado dela e diz que não há necessidade. Ela diz para ele que ela ficou 2 dias sem tomar os medicamentos só para esse fim, e que não perderia por nada. E conta assim de uma forma até espontânea
que até descontrai o momento, que diz que foi em Paris comprar meias só para esse evento e que Divaldo não ia fazer essa desfeita com ela de não permitir que ela fosse ao evento. Aí Divaldo concorda que ela vá ao evento. Aí Divaldo se prepara, vai para o evento, que é o lançamento do livro de Joana de Ângeles. Pois bem, Divaldo está no evento, e o evento, claro, muito importante, há muitas pessoas, e aí Divaldo sente a presença de Eufrásia ao chegar ao local, ao adentrar, e ele sempre olha para ela com um olhar de um amor especial, né? E se condói com a situação, embora ela naqueles trajes suntuoso, mas Divaldo consegue ver o seu sofrimento em sua alma. Com ela está o seu marido John e está a sua cuidadora Estela. Ela vai para uma fileira na frente, lugar o qual já deixou reservado para ela. E aí assiste todo o evento, sorrindo, Divaldo prestando atenção àquela alegria que ela tem de concluir uma etapa. Ao terminar o evento, ela se dirige a Divaldo, faz os agradecimentos, pois ela acha muito importante ter concluído aquele trabalho, ajudado na conclusão do trabalho, que é o lançamento do livro de Joana de Ângeles. Só que ela diz que ela vai ter que ir para casa, pois ela está, né, um pouco cansada. E Divaldo carinhosamente diz que ela fique à vontade, que ela vá para casa. Divaldo fica sempre com ela na mente, né, o seu estado. E Divaldo fica conversando com as pessoas, né, autografando livros. Quando termina aquele evento e termina de atender todas as pessoas, Divaldo se dirige para a casa da sua anfitriã, que é Eufrásia. Ao chegar lá, ele toma um lanche. Quando ele está a tomar o lanche, vem, né, uma pessoa que trabalha na casa e diz que Eufrásia está no seu quarto e deseja ter uma conversa com ele. Divaldo é sempre muito meticuloso no que ele escreve aqui, é detalhista, ele fala do quarto, que ele adentra o quarto e que ela está numa cama suntuosa, né? É um luxo assim exuberante. Ele traça tudo isso, mas o ponto em questão aqui vai ser a conversa que Divaldo vai ter com Eufrásia. E essa conversa leva a noite inteira. Divaldo adentra o seu quarto à noite e ela pede para ficar a sós com ele e conversar. E essa conversa vai até 5 horas da manhã. A gente vai procurar aí nos pontos importantes desta conversa. Ela fala da sua infância, ela fala que ela é filha de judeus, que esses judeus, os seus pais vieram para aquele país, ela era criança. Ela fala de um sofrimento na sua infância, fala da sua religião, que ela é judia, e mostra que foram pessoas assim muito pobres, passaram muitas necessidades. Essa é a parte da vida dela que ela esboça todinha para Divaldo. Depois ela mostra que era uma pessoa que deixou de acreditar em Deus, embora frequentasse as sinagogas dos judeus, tivesse um certo conhecimento da sua religião, mas deixou de acreditar em Deus por muito sofrer.
teve que seguir a sua vida só, teve que estudar, trabalhar nos serviços diversos, né, que para algumas pessoas era humilhante, mas para ela não era. E ela trabalhou em serviços diversos e estudou e conseguiu se tornar médica da área ginecológica. E aí é onde entra o ponto focal da sua vida em sentido de atitudes. Ela conta que colocou um escritório e um consultório. Colocou um consultório e que nesse consultório ela esperava todos os dias alguém para atender e nunca vinha ninguém para atender. O tempo foi passando, foi passando. Embora ela não acreditasse em Deus, ela disse que tentou barganhar com Deus. Se Deus mandasse alguém para ela, algum cliente bom, ela começaria a fazer caridades, atender pessoas pobres, mas ela sentiu que essa barganha não deu certo e continuou a não acreditar em Deus. Até que um dia, passado muito tempo, ela já estava tendo dificuldades com necessidades básicas. Apareceu uma senhora em um carro luxuoso que lhe fez uma proposta de ela fazer um aborto. Ela se recusou de pronto em fazer aquele aborto, mas a senhora a convenceu, mostrando que se ela não fizesse, outra faria e que pagaria a quantia que ela desejasse, e a quantia era muito alta já a que a senhora ofereceu. Enfim, ela, por dificuldades e por inúmeros raciocínios, os quais lhe atormentavam na época, ela fez o aborto. Daí por diante, ela se tornou uma abortista e se tornou milionária fazendo aborto nesse país, se tornou renomada na questão do aborto. Construiu um consultório luxuoso. Então ela tem crescido, né? Tem casas suntuosas, como já mencionei, consultórios suntuosos, como já mencionei. Só que em dado momento da sua vida acontece uma coisa diferenciada. Ela tem um sonho. Nesse sonho, é um sonho muito perturbador, porque ela sonha em que ela está num rio de sangue. E nesse rio de sangue há cadáveres, e esses cadáveres ficam puxando ela tentando sair do rio de sangue, e os cadáveres puxando. Então, o que é? Ela se acorda totalmente desesperada e se acorda com uma dor excruciante, uma dor muito forte. Depois de alguns dias, ela faz exame e descobre que está com um câncer. Nesse período, o qual ela enricou, ela faz caridades. Pessoas que aparecem, ela sempre ajuda. E costumava aparecer uma espírita na casa dela. E ela teve um dia que ela estava muito triste, né, por a condição, descobriu um câncer, muito triste, e aparece essa senhora espírita. E ela vai atendê-la e diz: eu vou trazer a sua ajuda de sempre. Só que ela diz, a irmã espírita diz o seguinte: não, hoje eu vim te ajudar. Você hoje está precisando da minha ajuda. Um irmão espiritual falou comigo e pediu para eu lhe ajudar, porque você tanto precisa da minha ajuda em sentido físico, como principalmente para a sua alma
ajuda espiritual. Porque você está passando por um momento difícil, você está com câncer e eu vim aqui para lhe ajudar. Aí ela diz que não tinha como alguém saber daquele problema de saúde dela. Dali por diante, essa irmã, através dos passos, através das orientações, ajudou com que ela adquirisse um conhecimento espírita e ela aderiu ao ensino espírita, ao ensino da reencarnação. Ela soube da obra de Divaldo e tentou ajudar. Ela criou nos bairros pobres consultório para atender os mais pobres. Acontece que até aqui eu não falei de John. Antes de tudo isso acontecer, ela já era abortista, ela já era rica. Apareceu na vida dela John. E era um homem rico de imobiliária, só que John o amava com um amor diferenciado, com amor desses que se tem benevolência, beneficência. E ela passa para Divaldo o amor que ela tem deste homem. E que ele o aceitou mesmo ela sendo abortista. E ela tentou dizer para ele, mas ele não quis nem escutar a história quando a conheceu. Diz que o que importava era o futuro e não o passado. E deu um amor que só nos cinemas John deu esse amor e continuava a dar este amor para ela. Então pronto, o cenário ao qual ela apresenta Divaldo é um cenário em que ela é uma espírita, atualmente sofredora, mas reconhecendo, né, os débitos que ela tem. E ela tem um amor genuíno do seu esposo John. Foi ajudada muitíssima por esse amor, né? Mas agora é a hora da sua partida. E ela tem um pedido para fazer a Divaldo. E Divaldo a escuta, né, todo esse tempo com aquela tranquilidade de sempre. Ela pede a Divaldo que acha que ela tem uma dívida muito grande com a cuidadora dela, com Estela. Que Estela lhe deu um amor e um cuidado que poucas pessoas lhe dariam. E Estela não é nada dela, é apenas uma cuidadora. Só que ela diz algo peculiar a Divaldo sobre Estela. Ela diz a Divaldo que ela percebe que Estela ama o seu esposo John. E ela diz também que percebe que John tem uma animosidade em relação a Estela, a trata mal, né? Mas ela diz que a única maneira de recompensar Estela é após a morte dela e ao sentir o amor que Estela tem por seu esposo, é ajudar com que Estela case-se com seu esposo. Então ela pede essa ajuda inusitada a Divaldo, que ao ela desencarnar, Divaldo ajude que Estela case-se com seu esposo John. Aí Divaldo mostra, olha, você já está cansada, né? Tomou seus medicamentos, fala da vida após a morte, né? A consola e mostra para ela que tentará atender o pedido dela. Sai, se despede dela naquele momento, é um momento muito emocionante para Divaldo. Ao sair, ele vai, a casa é muito grande, se dirigindo ao quarto dele, quando John chama ele e pede para conversar com Divaldo.
É interessante que ele nota a fisionomia de John muito assim, transtornado, muito aperreado. Então, John, com aquela preocupação e aquela tristeza que se nota em sua face, ele não está preocupado com a conversa ou desabafo de Eufrásia, mas ele pede um tempo para conversar com Divaldo. Isso é 5 horas da manhã, quando Divaldo saiu do quarto de Eufrásia. E Divaldo, com toda delicadeza, se coloca à disposição dele, né, mostrando grande beneficência, e o escuta. Só que o que John tem para dizer é também muito peculiar. John se mostra triste por saber que Eufrásia irá literalmente desencarnar, tem poucos dias. Aí ele diz o seguinte: olha, Divaldo, eu estou muito triste com o que vai acontecer com Eufrásia, mas tem acontecido algo que tem me colocado em uma posição muito difícil. Eu tenho tido sentimentos muito fortes de raiva, de ódio por a cuidadora de Eufrásia, porque ela mostra um sentimento, ela é falsa e ela quer ter um relacionamento comigo, já me chantageou, já disse que está aqui com Estela porque me ama, mas que odeia a Estela. Eu estou trocando os nomes. Estela menciona para John que odeia Eufrásia, mas por amor a John, ela está ali. E ao dizer isso a John, e ao John contar isso para Divaldo, ele emite uma energia muito ruim que Divaldo assente, né? E ele diz o seguinte, que quando Eufrásia desencarnar, quando ela morrer, ele irá matar Estela. E aquela energia é uma energia de muito ódio que ele passa. E Divaldo fala com ele sobre o amor, sobre o perdão, mas ele se mostra irredutível. Aí Divaldo faz um pedido a ele: ô John, quando Eufrásia desencarnar, vou fazer um pedido para você. Não faça nada com Estela. Você viaja e, se possível, me faça uma visita na Maçã do Caminho. Você pode atender esse meu pedido? Então, John diz que pode, vai atender o pedido de Divaldo. Então, a conversa, resumidamente, acaba às 10 horas da manhã, resumidamente, que eu estou contando, né? Que depois vocês podem ler aqui. Então, Divaldo continua, já 7 horas da manhã, indo para o seu quarto. Quando ele vai abrir a porta do seu quarto, ele sente um pé assim na porta e alguém com uma bandeja de café, oferecendo um café a ele. Quem era? Estela, 7 horas da manhã. E Estela oferece um café e ele diz: um café não se pode se recusar, né? Aí ela diz: mas seu Divaldo, eu gostaria de conversar um pouco com o senhor, me abrir com o senhor. E aí já vem outra história que Divaldo transforma em um belo relato que eu recomendo que todos leiam, né? Estela fala que precisa colocar para fora o que ela sente. Ela diz que ela sente amor e ódio por Eufrásia. Amor ela sente porque tem aquela compaixão, mas sente ódio por quê? Porque gostaria de estar no lugar dela como esposa de John. E que vive esse sentimento conflitante, que é um sentimento que
lhe dói bastante na sua alma, mas que ela cuida com todo o zelo de Eufrásia, mas que ela gostaria de concretizar o amor com John, só que John desenvolveu por ela um ódio crucial, e conta a Divaldo que ele promete matá-la quando Eufrásia morrer. Só que Divaldo olha para ela e diz que vê nela realmente o amor. O amor que acontece com a maioria dos seres humanos. Um amor que foi deturpado em si. Um amor que foi danificado por sentimentos desajustados, vamos dizer assim, mas que ele vê nela esse amor. Assim como ele viu também amor em tudo que Eufrásia mencionou para ela. E o seu último ato, o ato de Eufrásia, era um grande ato de amor para com Estela e para com John. Mesmo no ódio de John, Divaldo também consegue ver amor. Por isso que eu mencionei que para Divaldo o ser humano ele se torna como que um bom livro para a gente ler. E a melhor maneira de fazer isso, Divaldo mostrou que foi através de ouvir cada uma daquelas histórias. Aí Divaldo a consolou muito ternamente, né? Mostrou para ela que isso não iria acontecer. Enfim, Estela continuou cuidando de Eufrásia. Pouco tempo depois, Divaldo viajou e, ao sair da casa, Divaldo conta que vê uma cena que fica na memória dele. Que mesmo medicada, mesmo com dores, Eufrásia sai para dar um adeus para ele. Segurando Eufrásia está John, e ambos se despedem de Divaldo, e por trás de John está Estela, e ele diz que não esquece que, ao invés de Estela olhar para Divaldo e se despedir, enquanto os dois estão se despedindo, Estela está com um olhar para o casal, e um olhar com sentimentos assim diversos. Passa questão de pouco tempo, Divaldo ainda está na excursão, recebe um telefonema, John, dizendo que Eufrásia está para desencarnar, está internada, e quer que Divaldo se despeça dela. Divaldo fala com Eufrásia. Eufrásia está para desencarnar. Estela é a sua cuidadora. Eufrásia fala com Divaldo por telefone, mas Divaldo sente a sua respiração ofegante, quase não consegue falar, mas consegue ouvir Divaldo. E Divaldo diz que recita para ela os Salmos 23, né? Que é de Davi, que é muito arraigado na crença primeira dela, dos judeus. Cita o Salmos 130, depois fala da vida pós-morte. E nesse instante, Eufrásia desencarna. E aí passa-se o tempo, ele recebe, depois de algum tempo, meses,
vários meses, ele recebe John na Maçã do Caminho. John se mostra muito triste, né? Ele pergunta sobre Estela, ele mostra que Estela está cuidando, né, de alguns afazeres, ajudando pessoas pobres. Aí Divaldo menciona que isso é um ato muito belo, muito bonito. Mas ele mostra que ele não tem contato com a Estela, né? Só que Divaldo ainda vê um ranço nele em relação à Estela e vê nele uma tristeza profunda. Depois Divaldo recebe telefonemas de Estela. Estela mostra que está fazendo o máximo que pode para superar aqueles sentimentos, né, por John. E Estela não sabe nada do pedido de Eufrásia em relação a John. Em suma, enquanto John está na Maçã do Caminho, Divaldo faz um pedido para ele, porque ele menciona que ele gostaria também de compensar a Estela por o tempo que ela cuidou. Embora Divaldo sinta o ranço, mas ele quer ser um homem justo. Aí Divaldo diz: por que você não dá aquela casa em que ela cuidou de Eufrásia? Ele diz: mas aquela casa é muito cara. Aí Divaldo diz: os bens se vão, nós ficamos. Ele fica calado, né? Mas ao retornar para o seu país, ele dá a casa para Estela, sem querer contato nenhum com Estela. O que Estela faz? Estela começa a adotar crianças, pois Estela ainda é jovem e não quer outra pessoa que não seja John. E ela começa a adotar criança e ela começa a participar, isso a Divaldo, né? Já tenho tantas crianças, já adotei tantas crianças, né? E ainda continua, e Divaldo aconselha que ela continue a fazer isso, porque ela vai canalizar o seu sentimento, o seu amor. Nesse ínterim, vai se passando os anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e Divaldo começa a pedir que John comece a visitar lá a casa. E John começa a visitar a casa, né? E começa a ver que Estela mudou. Em vez de ela tentar desesperadamente o conquistar, ela está mudada, né? Ela mostra aqueles sentimentos de uma outra forma agora, pois o seu trabalho com as crianças fez com que ela se tornasse uma outra pessoa, o seu sentimento fosse um sentimento diferenciado. Aí novamente acontece uma coisa inusitada. O que é que acontece? Ela liga uma noite para Divaldo. Divaldo, isso havia se passado uns 4 anos. Divaldo, colocaram uma criança aqui na porta daqui de casa. O que é que eu faço? Aí Divaldo diz: não, você não pensa 2 vezes. Pegue, adota essa criança, né? Ela, mas Divaldo, ele diz: faça isso. E ligue para John e avise sobre essa criança. A criança tinha alguns defeitos físicos, né? Aí Divaldo diz: e coloque o nome dela de Eufrásia. E John vai visitar a criança, fica apaixonado pela criança e fica querendo cuidar, né? E aí vai passando meses e John cuidando da criança junto com Estela. Eu sei que eu troquei várias vezes os nomes, né? Mas eu sei que vocês estão entendendo tudo direitinho, né? E vai cuidando, Estela cuidando da criança junto com John, mas naquele amor, já um amor diferenciado.
E aí ele liga para Divaldo com uma aparente dúvida, mas Divaldo sente que ele não há dúvida. Pergunta quando Divaldo vai visitar e que ele está pensando em adotar a criança a qual Divaldo mandou batizar de Eufrásia. E Divaldo se mostra feliz. Mas aí, para ele adotar, ele mostra que ele tem que casar com Estela. Divaldo faz uma visita a ambos, né, no país. E Divaldo mostra ali como a vida e como o amor ele pode mudar a situação das pessoas. Porque diz que ele está acariciando o bebê, que é Eufrásia, e diz: Divaldo, se é como você ensina, esse bebê é a reencarnação de minha Eufrásia. Divaldo diz que olha assim com reticência e diz: pode ser. Mas dentro do pensamento de Divaldo é de que realmente é, e de como o amor consegue mudar as pessoas. John se casa com Estela. John adota a bebê, constrói um lar feliz, tem uma convivência harmoniosa. E aí Divaldo mostra o poder do amor, o poder transformador do amor. E aí essa história nos arremete a tudo que a gente vive em relação ao amor, em relação aos nossos erros, quando a gente viu os erros, aquilo que a gente chama pecado de Eufrásia, e como Eufrásia conseguiu resgatar, né? A gente viu como o ódio de John foi estancado através do amor, e a gente viu a mudança que foi possível Estela fazer naquele sentimento que já havia dentro dela de amor. Então Divaldo, ele encerra esse capítulo que é mais de 10 páginas. E por isso o meu trocadilho e os meus equívocos, e eu peço perdão por meus equívocos. Divaldo, no último parágrafo, diz o seguinte: o reino de Deus começa quando o coração abre as portas para o amor. Enquanto houver na terra uma pequena presença de amor, pode ter certeza de que Deus continua em ternura com os homens. Numa hora como esta em que vivemos, de tanta violência, desagregação e conflito, que o amor luarize a nossa saudade, que o amor pacifique a nossa ansiedade, que o amor, a semelhança de um punhal, penetre-nos a alma, rasgando-nos a treva interior e deixando brilhar a luz da esperança, a fim de que a felicidade seja como uma legítima fada, cantando um hino de paz dentro de nossas vidas. É preciso gastar um pouco nas pessoas que não têm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor,
para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Tem que ideia. muda o que já se fez. O que já se fez. Só o amor muda o que já se fez. Beijo. Tchau, pessoal. Agradecemos o nosso
irmão Romão, por essa palestra que fizeste para aqui da nossa casa, e que dê a ele sempre boa vontade, coragem e desejo de sempre estar nesse trabalho na nossa seara do bem. E que possamos todos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial e rogar, agradecendo todo o auxílio que tivemos nessa tarde. Amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, espírito dirigente da nossa casa, nosso irmão Abdu, nós vos agradecemos, Pai amado, por todo auxílio, todo amparo que tivemos nessa tarde. Que a tua bondade infinita ajude a cada um de nós nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos, para que nós possamos passar por tudo isso com confiança, com fé, com serenidade. Que nós possamos desenvolver a perseverança no bem, a coragem, para que possamos verdadeiramente ser considerados filhos de Deus e nos esforçando sempre e sempre nessa caminhada evolutiva. Que essa paz, que essa luz, essa harmonia permaneça com todos durante toda a semana. Que assim seja.